Olá, no vídeo de hoje, mais uma vez, eu trago então uma ferramenta que eu achei recentemente. Então, essa ferramenta é mais um achado, uma machadinha do período neolítico. Período esse que compreende entre 4.000 a 12.000 anos antes de Cristo, ou seja, o ano zero, conforme o nosso calendário gregoriano. No passado, ou seja, algumas décadas atrás, infelizmente, tais ferramentas, tais achados eram jogados fora ou simplesmente descartados. Então, muitas vezes, os agricultores, ao cultivar a sua terra, gradear a terra e tudo mais, acabavam então desenterrando então esses artefatos primitivos. Porém, devido a crenças, mitos e superstições, eles simplesmente pegavam essas ferramentas e jogavam dentro de rios, lagos ou riachos. Então, muitas vezes, esse material sofria, então, ao longo do tempo, intemperismo químico devido à acidificação do solo ou das águas, perdendo totalmente as suas características originais. E também, muitas vezes acabava quebrando, né, devido à correnteza das águas, ou mesmo então simplesmente totalmente descaracterizado e acabava então sendo um artefato perdido. Então isso persistiu por muito tempo. Então, graças hoje ao conhecimento, à divulgação científica, então as pessoas estão mudando então de consciência e acabam então não acreditando mais nessas lendas, mitos e folclores. Então o que acontece? Como que funcionava então esse mito? Simplesmente as pessoas, ou seja, o homem americano, juntamente com o homem europeu, eles acreditavam que basicamente isso daqui era uma formação por raio, né? Quando o raio se forma, e quando que o raio caía, então caía uma pedra dessas aqui, simplesmente causando então uma rachadura no solo, numa árvore ou numa casa ou até mesmo numa rocha. Só que isso aí não passava de uma lenda e um mito. Então foi provavelmente uma observação errada que eles tiveram, e isso acabou então se propagando de certa forma, de geração em geração, fazendo com que as pessoas acabassem acreditando então nesse mito. Então, até porque se isso realmente acontecesse tal qual eles propagavam há 20, 30 anos atrás, né? Então, o nosso mundo seria um mundo extremamente perigoso. Você pegava um voo, por exemplo, aqui da capital Vitória, ia para São Paulo, né? E sabemos que São Paulo, por exemplo, então, há grande índice de tempestades, raios e trovões. Então, toda viagem sua seria como se fosse uma viagem única, porque a qualquer momento a aeronave poderia ser atingida por uma pedra dessa e simplesmente a nave explodiria no ar. Tal qual isso não acontece. Então, é, ali, então a pessoa já deveria pôr a mão na consciência, mas peraí, por que que ele pode cair dentro de casa? Por que que ele pode cair numa floresta? Por que que ele pode cair numa montanha, mas não pode derrubar um avião? Então aí que já é uma coisa bastante curiosa. Mas infelizmente, então, o que que acontece? Muitas pessoas acabam então deixando se levar então por esses contos, né, esses mitos, esses folclores, acreditando fielmente sem questionar o porquê, como. Então isso é uma coisa muito grave. Mas, como eu disse, né, com o avanço da ciência, da pesquisa, então muitos desses artefatos foram recuperados, né? Hoje eu tenho muitos amigos, né, que têm um verdadeiro arsenal desse material guardado.
Eu mesmo aqui tenho várias peças, né, da região aqui guardado e curiosamente cada peça é bastante única, né, então ela acaba tendo diferenças entre uma e outra, né. O tipo de rocha também varia um pouco, né, varia conforme a disponibilidade da região. Temos também algumas rochas de basalto, só que essas rochas de basalto provavelmente foram trocadas por mocambo, né? Entre os povos do sul com os povos mais do norte. Então, porque simplesmente as rochas contendo basalto, então são rochas mais resistentes, mais pesadas, então estas têm então um poder de trabalho e força melhor do que outros tipos de rocha, como o granito, né? E até alguns tipos de xisto. Então é bastante curioso isso. E aí, lógico, sempre tem aquele que diz o seguinte, mas peraí, eu mesmo observei com os meus olhos, o raio caiu numa árvore, espedaçou a árvore e depois acharam uma pedra dessas. Bom, por quê? Simplesmente esses povos cultuavam deuses também. Então, muitas vezes, tais árvores serviam para eles como abrigo, outros ofereciam frutos, né, alimentos. Então, eles acabavam cultuando, então, muitas vezes, esses pontos. E, em algumas vezes, acabavam deixando para trás oferendas, e muitas vezes essas oferendas também tinham ferramentas feitas por eles. Então, por esse motivo, que árvores centenárias, né, ou milenares, né, então muitas vezes acabam então contendo vestígios dessas ferramentas e de repente nasceu uma outra árvore posteriormente no local e num lugar que já haviam esses tipos de árvores, e aí por acaso alguém acaba encontrando então uma ferramenta dessas, então associa essa ferramenta aí, né, a uma queda de raio que aconteceu em algum momento mais recente. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, mesmo sabendo da informação, acabam muitas vezes duvidando. Então, para você entender o processo, então você tem que saber realmente muitas coisas. Você tem que saber geologia, você tem que saber um pouco de arqueologia, né, que estuda os povos, a geologia, que estuda as rochas, a química, a física e inclusive a biologia. Então, não é um conhecimento, ou seja, um conhecimento isolado. Então, você se apoia então a várias bases. E como eu disse, né, são ferramentas que datam entre o período neolítico, que data entre 12.000 a 4.000 anos antes de Cristo. E essa data, então, é uma data aproximada com base em estudos geológicos, geoquímicos, né? Então, se usa vários processos, né, para fazer essa datação. Não é simplesmente uma datação qualquer. Então, são vários tipos de métodos que são usados então para fazer essas análises. E, lógico, muitas vezes tais ferramentas até poderiam ter algum vestígio, né, orgânico, fossilizado, né, alguma coisa. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam achando essas ferramentas, acabam lixando elas, ou simplesmente limpando, colocando em substâncias químicas, e com isso acaba então muitas vezes até comprometendo então uma avaliação
científica do material. Então também tem esse lado negativo. E além disso, também tais rochas muitas vezes acabam sofrendo então com reações químicas, né, intemperismo químico, muitas vezes até provocado pela acidificação do solo através de uso de fertilizantes químicos. Então, é um processo que ocorre. E lógico, se você gostou desse conteúdo, né, e queira que eu fale mais a respeito desses artefatos, né, alguma dúvida que vocês tenham, algum questionamento, então basta deixar aqui na seção de comentários. O vídeo vai ficando por aqui. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima. Muito obrigado a todos.